Profecias que muitos ignoram. Agora, vamos olhar para profecias que muitas vezes passam despercebidas. No livro de Daniel, capítulo 12, verso 4, está escrito: muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Nunca na história houve tanto conhecimento disponível. Informação em excesso, velocidade, tecnologia. Mas a Bíblia não diz que a sabedoria se multiplicaria. Diz que o conhecimento se multiplicaria. Conhecimento sem Deus não traz paz, traz confusão. Jesus também comparou os últimos dias aos dias de Noé. Em Mateus capítulo 24, verso 37, ele disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. As pessoas viviam normalmente. Comiam, bebiam, casavam-se. Ignoravam os avisos. Não porque Noé não pregou, mas porque ninguém quis ouvir. E o apóstolo Paulo fez um alerta ainda mais direto em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele continua dizendo que as pessoas teriam aparência de piedade, mas negariam o poder dela. Religião sem transformação, fé sem arrependimento, espiritualidade sem Deus. O que isso significa para nós? Diante de tudo isso, surge uma pergunta inevitável. O que nós devemos fazer? A Bíblia não nos chama para marcar datas. Ela nos chama para vigiar. Jesus disse, em Lucas capítulo 21, verso 28, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Isso não é uma mensagem de medo, é uma mensagem de esperança. As profecias não dizem que o mundo ficará melhor, mas dizem que Deus continua no controle. Elas nos chamam para viver com propósito, para permanecer firmes, para não sermos enganados. O fim não é o fim da história, é o cumprimento da promessa. O que isso significa para nós? Versão aprofundada. 10 a 12 minutos. Diante de tudo isso que nós vimos até aqui, surge uma pergunta inevitável. Uma pergunta que todo cristão sincero, em algum momento, precisa enfrentar. O que tudo isso significa para nós? Se as profecias estão se cumprindo, se o mundo caminha exatamente na direção que Jesus descreveu, qual deve ser a nossa postura como cristãos? A Bíblia é muito clara ao responder essa pergunta. Ela não nos chama para marcar datas. Ela não nos chama para entrar em pânico. Ela não nos chama para viver com medo do amanhã. Ela nos chama para vigiar. Jesus nunca pediu que seus discípulos tentassem adivinhar o dia ou a hora. Pelo contrário, ele sempre chamou o seu povo para viver em constante vigilância espiritual. Vigiar não é ter medo. Vigiar é estar desperto. É viver com consciência espiritual. É não ser levado pela corrente deste mundo. É não normalizar aquilo que a Bíblia chama de pecado. É não aceitar como verdade tudo aquilo que parece bonito, mas contradiz as Escrituras. Jesus disse algo muito poderoso em Lucas capítulo 21, verso 28. Ele afirmou: quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Observe com atenção o que Jesus está dizendo. Ele não diz: quando estas coisas acontecerem, entrem em desespero. Ele não diz: quando estas coisas acontecerem, escondam-se. Ele diz: levantem a cabeça. Ou seja, tenham esperança, tenham confiança. Lembrem-se de quem está no controle da história. Isso muda completamente a forma como enxergamos as profecias. As profecias não são uma mensagem de medo, elas são uma mensagem de esperança. Para quem anda com Deus. Para o mundo sem Deus, o futuro é incerto. Para o cristão, o futuro já está nas mãos do Senhor. É verdade que a Bíblia não promete que o mundo ficará melhor. Ela nunca prometeu isso. Ela fala de tempos difíceis. Ela fala de engano. Ela fala de esfriamento do amor. Ela fala de perseguição à fé verdadeira. Mas, ao mesmo tempo, ela afirma algo com absoluta clareza. Deus continua no controle. Nada foge do seu domínio. Nada acontece fora da sua soberania. Nenhuma profecia falha. Nenhuma promessa cai por terra. Por isso as profecias nos chamam para viver com propósito. Elas nos chamam para rever prioridades, para avaliar como estamos vivendo nossa fé, para perguntar a nós mesmos se estamos apenas frequentando uma religião ou se estamos de fato vivendo um relacionamento com Deus. Elas nos chamam para permanecer firmes na verdade, mesmo quando a verdade se torna impopular. Mesmo quando seguir a Bíblia significa ir contra a maioria. Mesmo quando ser fiel a Cristo exige renúncia. As profecias nos alertam contra o engano.
O maior perigo dos últimos tempos não é a perseguição externa, é o engano interno. É a fé diluída, é o evangelho adaptado ao conforto humano, é a mensagem que agrada, mas não transforma. Por isso, vigiar é permanecer na palavra, vigiar é conhecer as Escrituras, vigiar é não aceitar qualquer ensino sem confrontá-lo com a Bíblia. O fim não é o fim da história. Para o cristão, o fim é o cumprimento da promessa. É a restauração de todas as coisas. É a vitória definitiva de Cristo. E essa certeza muda tudo. Conclusão. Encerramento. Versão aprofundada, 5 a 7 minutos. As profecias da Bíblia estão se cumprindo. Não para assustar o mundo, mas para acordar o povo de Deus. Elas são um chamado ao despertar espiritual. Um convite à vigilância. Um lembrete de que esta vida não é o destino final. Se você chegou até aqui neste vídeo, entenda uma coisa, e isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja chamando sua atenção. Talvez seja um tempo de realinhamento espiritual. Talvez seja o momento de voltar à essência da fé. É tempo de vigilância. É tempo de discernimento. É tempo de fé genuína. Não uma fé baseada em emoções passageiras, mas uma fé firmada na palavra. Uma fé que permanece mesmo quando o mundo muda. Uma fé que não negocia a verdade. A Bíblia nos ensina que muitos estarão distraídos nos últimos dias, vivendo como se nada estivesse acontecendo. Mas o povo de Deus é chamado a viver de forma diferente. Somos chamados a viver com os olhos espirituais abertos, com o coração alinhado com o céu, com esperança viva. O cristão não vive com medo do futuro. Ele vive preparado. Preparado não com armas nem teorias, mas com fé, santidade, amor e perseverança. Se este conteúdo falou com você, se tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever no canal TV Celeste. Aqui o nosso compromisso é estudar a Bíblia com clareza, profundidade e fidelidade às Escrituras, sem exageros, sem sensacionalismo, mas com temor a Deus e amor à verdade. Que o Senhor abençoe a sua vida, que Ele te dê discernimento para os tempos em que vivemos, e que você esteja preparado, não com medo, mas com esperança, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir.